Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de saúde do adulto 2. Professora Eliane falando. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para falar agora dos últimos assuntos da nossa última, avaliação do semestre. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções de anestesia. Pessoal, nós estamos aqui vendo, na verdade eu tenho me esforçado para cumprir o cronograma, para cumprir a ementa, a qual eu me comprometi, mesmo com todas as dificuldades que temos tido, com todos os eventos, inesperados que ocorreram nos últimos dias, mas eu me comprometi, finalizei esse semestre, me comprometi com vocês. Vocês são o meu compromisso, então eu estou aqui para finalizar esse compromisso a qual eu assumi, que é finalizar o semestre com vocês, Então, desde já deixo aqui o meu muito obrigado e peço desculpas se eu não atendi o que vocês esperavam, Mas eu garanto que me esforcei para fazer o melhor. E continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho de noções de anestesia. O que é essa anestesia, A anestesia, ela é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa, com perda de consciência e certo grau de amnésia, ao passo que a analgesia é a perda da sensibilidade dolorosa com preservação do estado da consciência, ou seja, nós temos dois tipos aí, pessoal? A anestesia, que a anestesia é quando ocorre uma perda da sensibilidade dolorosa e também a perda da consciência, ou seja, o indivíduo ele tem uma amnésia temporária, ele passa a não lembrar de tudo que ocorreu ali durante aquele procedimento. Isso chama-se anestesia. Já a analgesia é um processo a qual o indivíduo ele perde a sensação dolorosa, mas ele fica consciente, Ele lembra, ele ouve, ele está ali orientado, Ou vamos dizer assim, pouco orientado sobre o que está acontecendo. Ele não perde a consciência. E ela pode ser causada, essa anestesia, por estados patológicos, quando o indivíduo ele fica inconsciente, ou provocada artificialmente por agente anestésico, quando o indivíduo ele literalmente é ali medicado, anestesiado para perder nessa consciência temporariamente. A anestesia teve origem, a palavra anestesia, nas palavras gregas an, que é igual a privação, mais aestesis, que é igual a sensação mais ia, que literalmente quer dizer perda total ou parcial da sensibilidade. A analgesia também ela é originada do grego, na qual também ela significa perda da sensibilidade à dor com conservação dos demais sentidos ou das demais sensações. Então, precisamos aqui diferenciar o que é anestesia e analgesia, pessoal. A anestesia, o indivíduo ele perde a consciência temporariamente, já a analgesia ele só perde a sensação dolorosa, mas ele fica consciente, ok? Então, ocorre a supressão temporária da dor sem perda da consciência. Então, a analgesia ocorre a supressão temporária, ou seja, da dor, ele passa a não sentir dor naquele momento, porém ele conserva a sua consciência. A anestesia ela pode ser de diversas formas, pessoal? E aí a gente tem a anestesia local, que é uma espécie de analgesia. Por quê? A anestesia local, o indivíduo ele perde ali a sensação dolorosa no local do corpo em qual vai ser o procedimento, mas ele continua consciente. Então, a anestesia local é um tipo de analgesia. O agente anestésico ele atua temporariamente sobre fibras e terminações nervosas, insensibilizando o lugar onde elas serão
onde elas serão localizadas. Então, assim, no momento da operação, aquele local, o indivíduo ele não sente dor, porém ele continua consciente. A anestesia regional é quando o indivíduo ele perde a sensibilidade em uma área do corpo, porém dentro de um certo limite. O agente anestésico ele é capaz de bloquear localmente a condução dos impulsos nervosos provenientes de uma determinada área corporal. Então, ele perde ali a sensibilidade numa determinada área, ele não perde a sensibilidade no corpo todo. Então, a anestesia regional, nós podemos aqui colocar a anestesia epidural e a peridural como a anestesia regional. Elas são ali administradas, né, para que o paciente ele perda uma sensação dolorosa numa região delimitada do corpo. Geralmente é utilizada para se fazer cirurgias, né, pessoal, aqui pélvicas, cirurgias em região inferior aí. Usa-se então anestesia regional. A anestesia geral é quando ocorre um estado reversível de depressão do sistema nervoso central. Ocorre inconsciência, com perda de sensação dolorosa em todo o corpo. Então, além de o indivíduo ele não sentir dor do corpo todo, ele vai ficar inconsciente durante esse procedimento. Então, isso chama-se de anestesia geral. A anestesia geral ela pode ser dividida em 3 fases. A fase de indução, que é quando o indivíduo ele recebe ali a administração desse agente anestésico. A fase da manutenção, que é quando a partir do momento que esse indivíduo ele é anestesiado até o término da cirurgia, chama-se manutenção. E a fase da emergência ou despertar, que é quando termina esse procedimento cirúrgico, esse indivíduo ele começa a despertar. Então, uma fase chamada também de emergência, porque é uma fase onde pode ocorrer as complicações aí. E ela pode, a anestesia geral, pessoal, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser inalada, né, por meio do óxido nitroso, que é um dos que se utiliza para que o indivíduo ele fique anestesiado por meio da inalação. Ela pode ser intravenosa por meio dos benzodiazepínicos, né? E ela pode ser balanceada, tanto venosa como inalatória. Essa balanceada ela tem sido muito utilizada por ser um dos meios mais eficazes, que vai garantir que o indivíduo ele não venha despertar durante um procedimento. E existe, pessoal, vários estados que o indivíduo fica após ele ser anestesiado, de uma anestesia, né, seja ela regional, seja ela local, seja ela geral, existem vários estados que o indivíduo fica. O primeiro estado chama-se estado hipnótico. É um estado semelhante ao sono profundo, normal, é como se o paciente estivesse dormindo normalmente, que causa depressão moderada no sistema nervoso central. O indivíduo dorme, mas pode ser despertado por estímulo sensitivo. Então, você começa a mexer, você começa a tocar nesse paciente, ele pode ser despertado. Então, chama-se estado hipnótico. O estado de narcose, o que se conhece por sono artificial, é outro estado que o paciente ele pode se encontrar, pessoal. Provoca perda de consciência e insensibilidade. O indivíduo não consegue ser despertado por estímulos sensitivos. Aí vamos aqui, pessoal, o estado de narcose, ele é o estado em que o paciente ele deve estar para fazer uma cirurgia, por exemplo, onde se utiliza anestesia geral. Então, o estado de narcose é aquele estado que mesmo você chamando, o paciente ele não vai acordar, ele não desperta. Então, ele vai estar inconsciente. Então, esse estado é o estado em que os cirurgiões esperam que o paciente esteja na hora de uma operação, é o estado de narcose. A anestesia basal, né? A anestesia basal é um nível de anestesia mais superficial. Então, esse tipo de anestesia, pessoal, ele é obtido, vamos assim, quando o paciente ele recebe uma medicação pré-anestésica.
é quando o paciente ele está nervoso, ansioso, e aí é indicado que esse paciente ele faça uso, né, de uma pré-anestésica para que ele venha se acalmar. Então, o paciente fica inconsciente, mas não suficientemente deprimido para que se possa realizar um procedimento cirúrgico. Então, ele pode dormir, ele pode, né, ali ficar tranquilo, mas ele não está no estado de narcose, ele não está pronto para passar por esse procedimento. Um estado de sedação é um estado que o paciente se encontra acordado, apresentando um grau moderado de depressão, calmo e sem nervosismo. Então, volto a dizer, quando o paciente ele está muito ansioso, o paciente, ou ele já está, muitas vezes, despertando aqui já do anestésico, né, do processo anestésico, ele pode ficar nesse nível de sedação. Então, ele vai ficar calmo, né, sem nervosismo ainda e anestesiado. O estado de Notre é um estado de torpor ou estupor. Esse estado sendo utilizado esse termo para definir a inatividade mental e motora do sistema nervoso. Mesmo que o paciente ali ele esteja acordado, ele esteja ali desperto, mas ele não consegue reagir, o sistema nervoso dele, o sistema mental, ele fica ali parado, ele fica inativo. O tipo de anestesia em que há um bloqueio sensitivo, então dos sentidos, ele acaba também ficando sem ter como se mover. Dos reflexos do estado mental vigília, é denominado de anestesia equilibrada ou nótrea. Então, pessoal, só reforçando o que a gente falou, eu gostaria que vocês dessem aí uma lida de novo, né, nesses assuntos. Então, essa aula ela já está no portal na íntegra, tá? Então, vocês podem estar lendo lá e a gente se fala, tá, gente? Vamos continuar estudando para a nossa prova. Espero que vocês tenham aí um excelente final de semestre, né? E que nós possamos nos ver muito em breve, tá certo? Boa noite e bom descanso a todos.